Olá, ouvintes da Rádio Brasil Som FM. Eu sou José Boa Sorte Farias, governador do Distrito de Rota Internacional, e hoje eu queria falar para vocês sobre um livro que eu acabo de escrever e lançar aqui no Brasil. O título é Ser ou Não Ser Rotariano. Eu diria que esse livro é um resultado da minha experiência vivida em Rotary. São 36 anos de vida rotária. Eu já tive a oportunidade de criar vários clubes, fui presidente de clubes, criei Rotaract, Interact, Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário, já coordenei RILA. Então eu tenho uma experiência, já uma vivência muito grande em Rotary. É claro que eu não sou o maior conhecedor de Rotary, pelo contrário, talvez eu seja o mais humilde dos rotarianos. Mas eu espero que essa leitura seja agradável para todos vocês e interessante, mesmo que todos já conhecem o conteúdo do que aqui eu vou tratar, mas talvez tenha alguma coisa para acrescentar a vocês, né? Porque além de governador do distrito, eu fui também presidente de clubes, né? O clube onde eu comecei a ser rotariano e outros clubes, e participei de conferências, de assembleias, participo de institutos, né? E vários eventos rotários. Eu entendo que cada um, à sua maneira, deve contribuir para o engrandecimento da organização. Tudo dentro do possível. Quem sabe mais, ensina mais. Quem sabe menos, se contenta com o que sabe e transmite para as pessoas. O importante é você contribuir, tendo a boa vontade para fazer tudo isso, né? Porque sem a boa vontade não se consegue. Mesmo que as pessoas sejam inteligentes, né? Sejam cultas e sejam eloquentes, mas se não houver a boa vontade, não é interessante. E outra coisa, eu entendo que o conhecimento é para ser compartilhado. Não adianta eu saber tudo, ou saber alguma coisa e ficar só para mim. De que adianta eu saber tudo sobre Rotary, se isso acontecesse e ficar só para mim, né? Então eu acho que todos nós temos que contribuir, cada um à sua maneira. Uns gostam de criar clubes, outros gostam de colocar pessoas dentro do Rotary, outros gostam de trabalhar com jovens, outros gostam de desenvolver projetos, ações. O importante é que o Rotary, nessa sua pluralidade, né, que nós sabemos que ele é uma organização plural, que desenvolve várias atividades para envolver muita gente. Então eu acho que isso é interessante, cada um à sua maneira, dando a sua contribuição. Eu imagino que a leitura talvez possa até ser enfadonha, fala de um assunto que você já sabe, mas eu peço a compreensão de todos os leitores, ouvintes, né, para que a gente possa realmente mostrar aquilo que vem do coração da gente, aquilo que vem da mente, porque tudo foi feito com muito amor. Não fiz para ganhar dinheiro, fiz apenas para contribuir, porque eu acho que o mais importante é você contribuir, não é o resultado financeiro. O resultado social é muito mais importante que o resultado financeiro. E como é o resultado social? É você ter a certeza de que o seu trabalho foi aceito, né? O seu trabalho pôde, de uma certa maneira, contribuir para o enriquecimento da organização. Então, muito obrigado, viu? Olá, ouvintes. Estamos de volta para continuar falando sobre o meu trabalho literário, sobre o livro Ser ou Não Ser Rotariano. Eu destaquei alguns capítulos aqui que eu acho interessante a gente colocar em evidência para que os leitores, ouvintes, né? Os ouvintes, leitores, melhor dizendo, possam ter uma ideia de como eu escrevi o livro, do conteúdo do livro. E tem um capítulo aqui que eu destaquei, e vou falar também outros capítulos, evidentemente, durante a nossa programação, como você conseguir pessoas com potencial rotário para o ingresso no clube. Eu digo que é uma missão das mais espinhosas, porque requer trabalho, dedicação e muita boa vontade. Existe atualmente nos clubes a conhecida e muito importante Comissão de DQA, Desenvolvimento do Quadro Associativo, normalmente presidida por um companheiro experiente com influência na cidade de elevado conceito, ou seja, querido, respeitado e reconhecido padrão de dignidade, além de já haver apresentado alguns novos companheiros para o seu clube, para outros da cidade ou de estados da federação. Respeitadas as devidas proporções, eu diria que esta comissão, ou seja, a comissão do DQA,
está para o clube, assim como o sangue está para o corpo do ser humano. Sangue é vida, e novos companheiros para o clube é saber que há oxigenação para a vida do clube. Na programação das reuniões ordinárias dos clubes, existe um momento definido pelo diretor de protocolo, denominado de datas comemorativas da semana, ou datas comemorativas dos profissionais, que tem como objetivo mostrar aos companheiros a importância daquela efeméride. Será que, na verdade, só há esse propósito? Claro que não. De maneira muito subjetiva, quando o diretor do protocolo procede à leitura, ele nos induz a lembrar nas classificações preenchidas e vagas no clube. Por exemplo, no dia do médico, dia do engenheiro, dia do pecuarista, dia do odontólogo, dia do professor, todas essas atividades com suas respectivas vertentes abrem um amplo leque de opções para o preenchimento de classificações vagas. É nesse exato momento que o atento e interessado companheiro lembra que existem algumas classificações vagas e que podem ser preenchidas por um amigo seu. E ele lembra, evidentemente, de que o seu médico, o seu advogado, o seu dentista, né? O seu parceiro no futebol, né? E ele lembra dessa situação. Eu citei apenas essas classificações, ou essas profissões, como se diz. Todavia, há centenas de atividades na cidade onde você mora, tanto na área comercial, industrial, né, profissões as mais diversas, cujos representantes devem ser convidados a conhecer o nosso rosto. Se quase todos os clubes atentassem para essa situação, poderia fazer o dia ou a noite do convidado. Fantástico, vamos fazer a noite do convidado, vamos fazer o almoço do convidado. Simples, não é mesmo? E o que impede de fazê-lo? Aí é que mora o X da questão, porque nem todos estão dispostos a deixarem as suas atividades para se dedicarem pelo menos uma hora para convidar um amigo a participar de uma reunião. Há um detalhe a ser observado, é que alguém serve para ser seu amigo, reúne-se no final de semana, sentam-se à mesma mesa, conversando sobre amenidades de futebol, política, etc. Porém, esse mesmo alguém não serve para ser rotariano. Parece ambíguo, mas é verdade. É que o amigo não é uma pessoa comprometida. É daquele tipo, daquela música de um cantor brasileiro, deixa a vida me levar, vida levei eu. Não tem compromisso com ninguém. E então, o que é fazer? Jamais desistir, ou seja, vai pescar em outro rio, vamos buscar outros companheiros em outras atividades. O importante é não desistir, ok? Um abraço, vamos continuar. Olá, ouvintes, estamos de volta para continuar falando sobre o meu livro, né? Ser ou não ser rotariano. Eu destaco ainda o seguinte capítulo que eu acho muito importante. E a pergunta é: qual o segredo para se tornar um verdadeiro rotariano? E eu mesmo respondo, na minha convicção, é claro. Eu diria que o segredo começa a ser desvendado com a decisiva participação do padrinho na formação do novo companheiro. Porque, sendo o padrinho uma pessoa próxima e com mais intimidade, certamente a sua influência sobre o seu afilhado tem mais poder de convencimento e assim ele, o novato rotariano, poderá seguir as trilhas determinadas pelo seu mentor, como, por exemplo, a leitura da revista Rotary Brasil, um mergulho constante nos estudos do meu Rotary, buscando sempre mais novos conhecimentos sobre a organização. A frequência às reuniões do clube e de outros clubes da cidade, e até mesmo de outros estados, quando estiver em viagem, participação efetiva nas ações do clube, principalmente com as que ele mais se identifica, participação em seminários, assembleias, conferências. Se o novo companheiro se limita ao seu clube, circunscrito a uma redoma, e aí se prende ao não recebendo os incentivos necessários dos companheiros, torna-se monótono, desmotivado e dificilmente ele permanecerá no clube e, consequentemente, no Rotary. Ao entrar no Rotary, o novo rotariano tem de permitir que haja uma imersão da literatura e filosofia rotária do seu eu. Ler tudo o que ele caia nas mãos sobre o Rotary é fundamental para o crescimento do novo companheiro. Tem de criar consciência de que não ama aquilo que não conhece. Novamente eu digo, eu reporto sobre Santo Agostinho, que dizia com muita frequência, não se ama aquilo que não conhece. Com relação ao presidente do clube, ele tem uma missão muito importante, porque além de se automotivar para bem desempenhar suas funções para as quais se propôs,
ele tem de motivar os demais companheiros, reconhecendo, elogiando e agradecendo cada missão por ele desempenhada. Sempre muito importante e com resultados positivos, quando se massageia o ego de um companheiro que desempenhou a missão e apresentou resultados positivos. Muito bem. É evidente que ele se sentirá mais motivado, bastante motivado para o cumprimento de outras tarefas. E a cada participação sua nas ações do Rotary, ele se sente mais rotariano e sempre pronto a continuar servindo. Sendo o Rotary um clube de serviços, desnecessário seria enfatizar que os projetos e as ações empreendidas pelos companheiros precisam ser realizadas diuturnamente. É assim cumprir o que estabelece nos estatutos como uma unidade rotária e não um clube de amigos. Um palestrante, rotariano ou não, com elevado nível cultural e intelectual e que domina bem o assunto a ser exposto durante uma reunião, é muito importante para motivar todos os companheiros numa excelente oportunidade para trazer convidados. Por outro lado, é conveniente que o presidente, nesse momento, aproveite as presenças do palestrante e dos convidados e designe um companheiro para falar sobre o Rotary. Essa mensagem, além de ser breve, deve ser de preferência no início da reunião, com muita objetividade, com o propósito de passar aos convidados uma ideia de que é o Rotary e que o Rotary faz. Muito obrigado. Olá, ouvintes, estamos de volta para continuar a nossa apresentação sobre o livro que acabo de escrever, Ser ou Não Ser Rotariano. Eu agora eu tirei um texto, que eu acho interessante. Qualidade atrai qualidade. O que significa e o que tem a ver com o Rotary? Eu diria que tem a ver muito com a nossa organização. E a prevalência dessa assertiva é muito decisiva, normalmente no momento em que se vai criar uma unidade rotária num bairro, numa comunidade ou cidade. O coordenador da comissão, indicado pelo governador do distrito, deve buscar na sociedade onde pretende fundar o clube pessoa de reconhecida liderança, influente e que detenha todos os conceitos da ética, da justiça, da moral e da razão, para congregar pessoas do seu naipe. Algo que não pode parar dúvidas sobre o seu exemplar comportamento. Tarefa das mais difíceis, contudo, não a ponto de desistir da ideia. Prospectar pedras preciosas é a missão nossa de cada dia, porque somos operários do servir, portanto, desistir jamais. Vou citar um exemplo mostrando o porquê a qualidade atrai qualidade. Quando fomos criar um clube em uma determinada cidade no sertão da Bahia, na condição de gerente-geral de uma agência bancária, que eu ainda me encontrava, busquei na cidade, a ser criada o clube, o apoio de um colega, também gerente-geral de uma agência bancária da cidade, e com ele vieram os 3 juízes de direito, o promotor público, o delegado de polícia, o empresário, o padre, o diretor de escola e tantos outros bem posicionados em seus negócios, agropecuaristas bem-sucedidos, clientes do banco local com robusta conta corrente, comerciantes de elevada estatura e tantas outras atividades que se fizeram presentes na primeira reunião, muitos dos quais com o firme propósito de não somente participar, mas, sobretudo, de realçarem e até se sentirem importantes na comunidade. Ele está certíssimo, porque o Rotary torna uma pessoa importante na medida em que ela serve, na medida em que ela se comporta dentro dos princípios da prova quádrupla e assim reverbera na sociedade a imagem pública da organização de maneira bastante positiva. Essa pessoa é destaque, ela é diferente. E ainda havia os que, para mostrar prestígio, diziam: fulano, você me convidou e eu trouxe mais 2 amigos. Perceberam que o clube já nasceu grande e com destaque na cidade? Como se pode deduzir, qualidade atrai qualidade. E com essa pegada deve continuar em todos os momentos da vida do clube. As peças que saem devem ser substituídas por outras de igual performance, com as mesmas qualidades ou até melhores, sendo possível. Nessa condição, o clube manterá vivo, atuante, muito respeitado e sendo objeto de desejo de todas as pessoas de bem da comunidade local. Infelizmente, não é bem assim que acontece com os nossos outros clubes, e então a tendência é definhar, perdendo a qualidade, a credibilidade e até desaparecer do cenário da sociedade local, o que é lamentável. Porque quando uma unidade rotária encerra suas atividades por falta de frequência de associados, possivelmente boa parte da sociedade, principalmente os mais carentes, há de sentir a sua falta.
E como a cidade sente falta de um Rotary Club atuante e bem representado. Ser ou não ser rotariano? Eis a nossa questão. Muito obrigado. Bom dia.